Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de C e C++. Aqui é o Felipe e nessa segunda aula a gente vai aprender um pouquinho sobre os tipos de variáveis no C, o que é cada tipo de variável, o que é uma variável e como a gente faz para declará-las num programa. A gente também vai fazer uma aplicação utilizando os dois comandos mais básicos que você vai utilizar em praticamente todas as suas aplicações do tipo Console Application, que é o scanf e o printf. Se você gostar da aula, deixa o seu like. Se você quiser acompanhar mais aulas, se inscreva. E se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Junto na descrição do vídeo tem um livro que eu sempre recomendo, o nome de um livro. Caso você queira procurar o PDF dele na internet ou quiser comprar, fique à vontade. Esse livro é muito bom, tem muitos exercícios resolvidos e boa parte do meu curso é baseado nesse livro. Então é legal que você tenha um livro de fundamentos para você acompanhar. Beleza? Seja muito bem-vindo e ótima aula para você. Bom, gente, vamos começar então a aula. Primeiro inicie o CodeBlocks. Vamos criar um novo projeto do tipo Console Application. Selecione C, porque por enquanto a gente vai programar em C, e dê o nome do seu projeto. Feito isso, selecione a pasta onde você quer salvá-lo, tá? Eu vou, no caso, deixar essa mesma. Dê um Next, aqui você não mexe em nada, e um Finish. Perceba que aqui na lateral foi criado uma workspace para você trabalhar no seu projeto. Esse aula 2 barra variáveis, que é o nome que eu dei para o meu projeto, dentro dele existe uma pasta chamada Sources. Nessa pasta vai se encontrar o arquivo principal de execução, que vai ser o main.c. Dentro desse arquivo a gente vai utilizar os códigos principais do nosso projeto. Perceba que quando no CodeBlocks eu inicio um projeto, ele já inicia com as duas bibliotecas do C padrão e também com uma função do tipo int main, ok? Ou seja, a função principal do programa. Mas também ele inicia um printf hello world /n. O que seria isso? Gente, do inglês, print vem de imprimir. Então, quando eu utilizo o comando printf, no final da execução desse programa, no final da compilação, será aberta uma caixa de diálogo impresso o que eu escrevi dentro desse printf. No caso, o CodeBlocks utiliza um terminal chamado xterm. Então, quando eu executo esse código, abro o xterm, escrito hello world, ok? Que foi o que eu escrevi aqui dentro. Só que aqui dentro existe um /n. Perceba que o /n não foi impresso quando eu executei o programa. Pessoal, o /n na linguagem C representa uma quebra de linha. O que seria isso? Eu vou tirar esse /n para você entender. Imagina que aqui eu vou colocar mais um printf com alguma coisa escrita. Lembrando que a estrutura do printf é parênteses, aspas duplas, e o que eu quero que seja escrito dentro desse aspas duplas. No final de cada execução, um ponto e vírgula. Lembrando que dentro das execuções, a gente sempre deve terminar a frase com um ponto e vírgula, porque esse ponto e vírgula mostra ao meu compilador que esse comando que eu escrevi na linha acabou. Se eu não tiver esse ponto e vírgula, ele vai gerar um erro e vai acusar essa próxima linha, porque ele não sabe diferenciar esse comando desse comando. Perceba, ok? Ou ele vai representar nessa linha ou vai representar na linha de baixo. De qualquer forma, vamos imaginar agora que eu não utilizo o /n. Olha o que acontece. Hello World Test. Ele imprimiu junto. Então, o /n é uma quebra de linha, ou seja, ele pula uma linha, tá? Mas nós vamos nos preocupar com isso agora. Entendido o printf, vamos partir para variáveis. Pessoal, o que são variáveis? Na programação, as variáveis não são só valores numéricos. Eu posso ter um texto, eu posso ter uma letra, eu posso ter um valor numérico, eu posso também ter um valor lógico, ou seja, verdadeiro e falso, tá? Então, não são só valores numéricos. As variáveis são basicamente utilizadas para manipular e guardar informações, tá? Seja texto, seja o que for. Vamos agora iniciar 4 tipos de variáveis mais comuns do C. Lembrando que alguns tipos de variáveis eu não vou explicar nessa aula, por exemplo, a variável do tipo bool e também a variável do tipo string. Eu vou deixar para as próximas aulas porque eu acredito que nas aplicações onde elas são utilizadas é mais viável você entender, ok? Vamos lá. O primeiro tipo de variável que eu quero passar para vocês é a variável do tipo int.
Pessoal, o que é uma variável do tipo int? Variável do tipo int é uma variável inteira, ou seja, pertence à classe dos números inteiros da matemática, que vai do menos infinito, por exemplo, a menos 4, 0, 1, 6, até o mais infinito, tá? Pessoal, vamos então iniciar as variáveis do tipo int. Como que eu declaro? Int, nome da variável, ponto e vírgula. Simples, né? Existem duas formas de eu atribuir um valor para essa variável. Eu posso atribuir na frente dela, utilizando o símbolo de igual, por exemplo, igual a 0. Lembrando que na programação, esse igual significa recebe, ou seja, o n vai receber o valor 0. Tá? Ele não significa igual, ok? Significa que o n vai receber 0. Sempre leia dessa forma. E a outra forma de utilizar é mandando o usuário escrever esse valor para mim. Ok? Gente, normalmente se utiliza essa segunda forma. Por quê? A segunda, imagine, por exemplo, no mercado, tá? Um cliente vai passar as suas compras no caixa e ele pede para que seja anotado uma coisa fiada para ele, tá? Como que eu vou saber quem é o cliente? O meu computador não sabe dizer quem é o cliente, ele não sabe olhar para a pessoa e reconhecer. Então, provavelmente esse cliente vai ter um código e o caixa de supermercado vai entrar com esse código para guardar esse valor de compra na conta desse cliente. Então, eu peço para o usuário do caixa digitar esse valor de código. Só que ele só digitar, ele precisa, não vai acontecer nada. O computador precisa guardar esse valor para poder trabalhar com ele. Por exemplo, se eu colocar aqui printf, digite um valor. Ele vai printar isso aqui e nada vai acontecer. Ó, perceba, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso guardar esse valor na memória. Como que eu faço isso? Eu utilizo um comando chamado scanf, onde o valor vai ser guardado na memória. Como que eu utilizo esse comando scanf? Abre parênteses, abre aspas duplas, porcentagem i, depois das aspas duplas, vírgula, e comercial, nome da variável. Complicadinho, né? Mas é só no começo. É muita anotação, então é importante que você preste atenção e principalmente que pratique, tá? Isso é só uma anotação, com o tempo você vai pegar isso aqui fácil. Pessoal, por que eu utilizei porcentagem i? O i vem dizer que a variável que eu estou utilizando, onde eu vou guardar, é do tipo inteira. Eu também poderia utilizar porcentagem d, ok? Tanto faz, as duas vão funcionar, mas normalmente se utiliza a i justamente para indicar que é inteira, tá? I de inteiro. Beleza, digitado o valor, eu quero agora dizer qual foi o valor. O valor digitado foi. Como que eu faço para imprimir um valor já digitado? Porcentagem i, tá? Porque no caso é inteira, nome do valor. Ok? Preste bem atenção nessa anotação. Porcentagem i, vírgula, nome da variável. Vamos digitar, por exemplo, 5. Olha lá, o valor digitado foi 5. E se, por exemplo, eu atribuir a variável inteira, mas na hora eu escrevi um valor do tipo float, ou seja, real. Por exemplo, esse valor aqui. O que será que ele vai imprimir? Perceba que ele imprimiu 3. 3 é um valor inteiro. Por que ele não imprimiu o resto? Porque a hora que ele percebeu que a variável era inteira, do ponto para cá, não é atribuído nada à variável. Nem arredondamento, nem nada, ok? Bom, gente, vamos lá então. A segunda variável que eu quero mostrar para vocês é a variável do tipo float, tá? A variável do tipo float é uma variável que é real, ou seja, pode ser inteira, pode ser decimal, não importa. A variável do tipo float, para eu guardar ela na memória, eu utilizo porcentagem f e não porcentagem i, ok? E também para eu imprimir a variável do tipo float, eu utilizo porcentagem f. Lembrando, pessoal, que em programação a gente não escreve com vírgula, e sim com ponto, tá? Porque é no sistema americano de escrita. Aqui a gente executa, vou mostrar, por exemplo, a 4.2873, tá? Perceba que ele colocou 00 no final. Como que eu faço para corrigir isso? Ele tem 6 casas decimais, eu coloquei um número com 4 casas depois da vírgula. Como que eu faço isso? Eu boto um porcentagem, ponto,
e o número de casas decimais que eu quero que ele imprima. No caso, ele vai guardar 4.25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha o tamanho do número. Ele vai imprimir só 4.25, 26. Tá vendo? Porque eu utilizei 4 casas depois da vírgula. Beleza? É muito simples utilizar a variável do tipo float. Pessoal, a terceira variável que eu quero explicar para vocês é a variável do tipo double. O que é uma variável do tipo double? Ela também é um número real. Por que ela leva o nome double? Primeiramente, muita gente confunde a variável do tipo double porque acha que a variável do tipo double é só com 2 casas decimais, por exemplo, esse número aqui. Na verdade, não. A double ela é mais casas decimais que a float. Por que ela tem esse nome? Enquanto a float pode guardar 32 bits de informação, a double pode guardar 64 bits. Ok? O que significa que a double é ideal para você utilizar em aplicações, por exemplo, de database, onde você precisa que a precisão seja maior, porque ela guarda mais informação. Para eu utilizar uma variável do tipo double, eu vou colocar um porcentagem LF, long float, ou seja, long float, ok? É a mesma coisa. Porcentagem LF. Para eu imprimir uma variável do tipo double, eu posso só deixar o porcentagem F mesmo, não tem problema. Então, no caso, eu vou colocar uma assim, ó, ok? Tá vendo? Ele aparece igual, só que o número de casas, o número de coisas que eu posso usar, a precisão maior, continua, tá? A última variável da aula de hoje é a variável char. A variável char é uma variável que guarda um caractere. Lembrando que, por exemplo, na variável int que eu coloquei para vocês, eu poderia guardar uma variável assim, int n igual a 0, só. Só que para utilizar uma variável char, se eu for atribuir dessa forma, eu tenho que colocar aspas simples e o nome do caractere que eu estou usando aqui. Pode ser A, pode ser 2, pode ser 0, pode ser ponto e vírgula, pode ser só o espaço vazio, não importa, é um caractere. Lembrando que um texto é um conjunto de caracteres, então não é do tipo char, porque o char só guarda um caractere, tá? Então, vamos declarar só assim, não vamos pedir nada. Vamos pedir para o usuário digitar esse caractere. O que acontece? Para a gente fazer esse escaneamento desse caractere, a gente utiliza a porcentagem C. E para fazer a impressão desse caractere também, ok? C de char. Vamos lá, eu quero que digite um T. O valor digitado foi T. Entendeu? Essa é a variável do tipo char. A gente vai utilizar mais elas lá para frente. Por enquanto, vamos se preocupar com a inteira e a float. Ok? Pessoal, vamos fazer uma aplicação agora, um exercício relativamente simples, só para você começar a lidar um pouco com a parte matemática da programação. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer um exercício bem simples, só para aplicar mesmo os conceitos que a gente viu nessa aula, que é do printf e scanf, e também da variável inteira. A gente vai somar 2 valores e depois a gente vai imprimir o resultado delas. Vamos lá. Primeira coisa que a gente deve fazer numa situação dessa é colocar o nome das variáveis. Perceba que as variáveis eu separei por vírgula, tá? Por exemplo, int n1, vírgula, n2, vírgula, soma. A n1 e o n2 são os números que vão ser somados e a soma é o resultado. Vou pedir para o usuário digitar o primeiro valor. Digite o primeiro valor. Vou guardar esse valor, tá? Do tipo inteiro, porcentagem D, vírgula, e comercial N1. Agora, eu vou pedir para o usuário, lembrando de dar uma quebra de linha aqui, tá? Digite o segundo valor. Também do tipo inteiro, tá? Opa. Também do tipo inteiro, porcentagem D, e comercial N2. Como que eu realizo a soma? Soma é igual a N1 mais N2. Return 0. Vamos executar. Eu esqueci de colocar aqui. A gente precisa imprimir também a soma, tá? Então, o valor somado resultou em porcentagem I ou D, tanto faz. Lembrando que a soma também é um inteiro, tá? Nome da variável que a gente está querendo imprimir. Vamos executar. 5, 4. O valor somado resultou em 9. Beleza, pessoal?
Se eu quisesse utilizar uma multiplicação, poderia usar esse símbolo aqui, o asterisco, tá? Estrelinha. Uma divisão, a barra, tá? Barra para a direita. Uma subtração, só o símbolo de menos mesmo. E a adição, como a gente utilizou, o mais. Esses são os 4 símbolos básicos que a gente utiliza em C, ok? Pessoal, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários, alguma sugestão. A gente vai na próxima aula fazer alguns exercícios um pouquinho mais complexos. E eu espero que você consiga entender, que não vai ter dificuldade se Deus quiser, tá bom? Seja muito bem-vindo. Se você não conhece o canal, se inscreve aí e deixe seu like se você gostou. Beleza, pessoal? Até a próxima aula.